Eu também agradeço por estar todo mundo aqui, lembrando que isso aqui, na verdade, é uma aula preparatória do curso que o Sejur preparou para vocês sobre gestão e fiscalização de contratos de concessão. Vai ser um curso bem denso, a gente vai abrir, então, as inscrições amanhã. Quem é gestor e fiscal de contrato já está inscrito, tá? A gente já pediu para eles colocarem, mas vai estar aberto para todo mundo. Na verdade, eles se empolgaram tanto que, dependendo se vocês não quiserem, eles vão abrir para a prefeitura inteira, tá? Então, vai ser um curso bastante denso, e, por conta disso, eu pensei nessa aula preparatória, principalmente para quem não é da área jurídica. Eu já vi as aulas, a Bruna, do Controle Interno, também acompanhou, deu uma olhada nas aulas, e a gente sentiu que está bastante densa a parte jurídica. Então, eu queria preparar quem não é da área jurídica, mas essa aula também não significa que quem é formado em Direito não vai aproveitar. Por quê? Porque o espírito da aula, até se você já quiser... ele ainda está carregando, um dia ele vai. O espírito da aula é a gente começar a desenvolver uma habilidade que nós aqui na SP Regula estamos desenvolvendo intuitivamente, que é conversar com diversas áreas técnicas, diversas linguagens diferentes. Então, vocês têm visto, né, pela forma da nossa estrutura, o que a gente conversou, falou na conversa passada, que a gente tem momentos que a gente tem que pensar na economia, momentos que a gente pensa em direito, momentos que a gente pensa em diversas áreas da engenharia, momentos que a gente tem que pensar na formulação da política pública. A gente pode fazer uma analogia disso com, realmente, como se a gente estivesse falando diversas línguas no mesmo dia. Então, no mesmo dia, a gente fala inglês, francês, espanhol, português, e cada língua é um pouquinho diferente. Quando a gente vai aprendendo, quem está fazendo algum curso de línguas ou fez recentemente, vai se lembrar disso. As línguas, elas têm umas lógicas diferentes. É a mesma coisa as linguagens técnicas. Elas têm lógicas diferentes. E, para a gente começar, para fazer mais sentido quando apresentam para a gente, principalmente um falante da língua, né? Então, vocês vão ter uma aula em juridiquês. Quando um falante da língua está simplesmente expondo um tema ali, fica mais fácil quando a gente entende o que tem por trás da formação daquela língua. Então, esse mesmo tipo de aula, eu vou pedir depois para o pessoal da economia fazer, o pessoal da contabilidade fazer. E aí a gente vai sentindo, será que precisa o pessoal de alguma área da engenharia também fazer esse tipo de aula de introdução para os outros? Mas eu também gostaria que essa aqui fosse uma grande introdução geral dessa nossa multidisciplinaridade. Brizotti, você passa os slides um pouquinho? Então, nossos objetivos hoje: estimular a capacidade de compreender várias linguagens técnicas no nosso ambiente multidisciplinar, deixar todos vocês mais ou menos no mesmo nivelados, né, para absorver o máximo de conteúdo dos cursos com linguagem jurídica, né, e também preparar um pouquinho de bônus, a gente entender a relevância das estruturas jurídicas na atividade da SP Regula. Basicamente, entender por que é que a gente fica tão preocupado com procedimento, com SEI, com documento. Existe uma razão por trás. Mais do que a gente usar um fantasma, tipo, o TCM está cobrando, às vezes vocês vão ver que a equipe do jurídico usa esses fantasmas. Mas, no fundo, tem uma razão até por trás desses fantasmas, que é a própria criação de uma estrutura jurídica dos atos que a gente realiza. Tá? Pode passar. Então, a ideia de que a gente tem múltiplas linguagens. Isso aqui eu usava muito com os alunos do concurso de diplomacia, e funcionava para eles, eu acho que pode funcionar para vocês. Eu não sei se algum de vocês conhece o concurso de diplomacia, mas eles vivem uma realidade muito parecida com a nossa. A prova exige economia, história, geografia, direito. Então, em 4, 5 horas, o cara tem que virar a chavinha de linguagem muito rápido, né? E por isso que a gente usava isso com eles. Então, aqui, nessas linguagens técnicas, eu separei, basicamente,
três formas de concatenar ideias, três formas de pensamento. E que podem ser a razão pelas quais, como são formas diferentes, pode ser a razão pelas quais, às vezes, a gente não se entende. Às vezes, a gente não se conforma com o que está acontecendo, com o que o colega do jurídico falou, ou do jurídico não se conforma com o que o colega da engenharia falou, ou não se conforma com o que a pessoa da economia falou, ou talvez o da economia se converse melhor com o da engenharia, mas os dois não se conversam tão bem com o jurídico. E aí o pessoal da formulação de uma política pública também não consegue entender por que a comunicação não fluiu. Essas três formas de linguagem, a gente vai ver cada uma com mais calma. A primeira é chamada de problemático tópico, isso é um nome realmente técnico que existe na literatura, sistemático dedutivo, e um que eu chamei de associativo analítico. Pode passar. A linguagem sistemático-dedutiva, ela é muito familiar, na verdade, para todos nós. Né? Ela é aquele discurso científico muito próprio das ciências exatas. Eu tenho premissas que talvez eu até possa questioná-las, e eu vou fazendo deduções. Eu acabo criando um sistema de ideias que é logicamente fechado. Os maiores exemplos são a matemática, a física. O que eu quero dizer com isso? Todos vocês vão se lembrar. Aquelas equaçõezinhas que tinha assim, x mais y igual a 2. X menos y igual a 1. Então, quanto é que é x e y? Eu tenho duas premissas ali, e eu tenho que encontrar valores de x e y que são verdadeiros para as duas equações. Aquele pequenino sistema, vocês lembram disso? Mesmo quem é das áreas humanas passou por isso em algum momento nas provas, vai lembrar desse tipo de sofrimento. Eu posso aumentar, né, o pessoal da engenharia, o pessoal das áreas mais exatas, mesmo da economia, já começa a pensar em equações muito maiores, que eu tenho sistemas muito maiores, mas essa ideia de fechamento continua. Eu preciso encontrar valores ali de x e y. Nas provinhas, a gente tinha que fazer isso, né? Tinha que refazer a conta para ver se o x e o y que eu encontrei são verdadeiros nas duas hipóteses. O nome disso é fechamento lógico. Eu preciso que, naquele sistema, todas as afirmativas sejam verdadeiras. E por isso que eu tenho eu faço essa cadeia de deduções. Né? Então, eu acabo tendo uma premissa maior, isso também é aquele silogismo clássico, né? Premissa maior, premissa menor e conclusão. A gente vai ver esse tipo de sistema. Em geral, eu não coloquei a engenharia aqui porque eu vejo a engenharia tem um talento para resolver problemas. Tá? Então, eu não coloquei ela diretamente aqui. Coloquei a física, a matemática. E, realmente, vocês vão pensar exatamente, funciona assim. Eu coloquei aqui como exemplo a economia, porque o discurso da economia normalmente é nesse formato matemático. Né? Então, eles precisam encontrar, quando eles pedem para vocês os números, né, eles precisam encontrar valores. Aqui também vai entrar a administração, a contabilidade, administração no sentido técnico, realmente financeiro. Né? Eles precisam encontrar valores ali que sejam verdadeiros em todas as etapas. Tá? E aí eu desenhei esse esqueminha de pirâmide, existe uma razão porque dentro do direito. Tá bom? Depois a gente vai chegar lá. Pode passar. Uma outra linha é a linha problemática tópica. Tá? O direito nasceu nesse tipo de linguagem. É um discurso prático orientado a resolver problemas. Então, eu tenho uma premissa que eu não posso questionar, porque eu preciso resolver um problema. Na física, eu posso ficar me questionando ali, será que a gravidade é uma realidade ou não? Ou será que, na verdade, a gravidade é só uma distorção do universo? Eu posso ficar me questionando isso. A matemática também. Eu posso questionar se o zero existe. O zero é um número, eu posso fazer isso. Desde que eu mantenha
né, com a nova premissa, quando tiver uma nova premissa, um fechamento lógico. Aqui, eu estou tentando resolver um problema. É muito parecido, na verdade, com o nosso dia a dia, né? Eu tenho que resolver um problema, então eu preciso de uma premissa que eu não vou questionar. No caso dos juristas, isso aqui, essa premissa acaba aparecendo na forma da lei. Intuitivamente, todos nós acabamos fazendo isso, né? Como a nossa operação, no fundo, praticamente todos os atos que a gente realiza no dia a dia são jurídicos, a gente acaba falando, bom, ok, eu tenho a lei aqui, vamos partir da lei. Mas não quer dizer que eu não possa filosofar a respeito da lei, eu posso, mas no momento que eu vou resolver problemas, está aqui, está na lei, é isso aqui, vamos adiante. Vocês fazem isso no dia a dia já intuitivamente. O direito, como ele nasce argumentativo, ele nasce, e aqui eu estou falando da nossa referência histórica de cadeia de ideias com o direito romano, tá? Uma coisa de mais ou menos uns 2000 e pouquinhos anos. Mas a gente consegue, a sociologia e a antropologia consegue até identificar comportamentos similares em outras sociedades. Antes até de eu ter uma lei escrita, eu tinha uma ideia de razoabilidade e de argumentação, de reunir lugares comuns. O que são lugares comuns? Aqui eu não estou falando... Lugar comum, a própria expressão ficou desgastada como algo relativamente inútil. Há uma razão histórica para isso também, se vocês quiserem, depois eu explico. Mas aqui são argumentos que sensibilizam a maior parte das pessoas. Se vocês forem ver na questão de argumentação, forem pensar nas muitas notícias do STF, muita coisa sai mais ou menos assim. Quando eles vão dar uma decisão, eles tentam concatenar alguns princípios, algumas ideias que sensibilizam muitas pessoas. É muito comum eles usarem uma coisa, igualdade, meio ambiente. Temos que, isso faz parte do nosso dia a dia, né? Temos que proteger o meio ambiente. Vago assim é um lugar comum, uma coisa que a gente não vai questionar, realmente. E algo que é aceitável. Quando a gente vai tentar encontrar uma solução para um problema, num sentido de um conflito de como eu devo agir, qual é a melhor forma de agir, dizer uma coisa, bom, não, temos que proteger o meio ambiente, é um argumento que vai sensibilizar as pessoas. Dificilmente alguém vai responder, não, não temos. Isso é um lugar comum. Por que tópica? Porque, paralelo ao lugar comum, que é o termo que deriva dos romanos, os gregos, também mestres de argumentação, usavam esse termo topoi. Né? Topoi é o plural, topos é o singular. E ele vai criando, ao invés de ir de uma premissa para conclusões, né? Então a gente tinha aquela premissa x mais y é igual a 2, ele vai fazendo o caminho contrário. Né? A gente tinha aquela premissa abstrata, ia chegando num valor concreto de x e y lá na matemática. Aqui, o caminho originalmente é contrário, tá? E aqui eu estou realmente falando de um direito histórico, mas vocês vão sentir isso no direito dos Estados Unidos. A gente tem um pouco de contato com o direito da common law. Ele é muito mais argumentativo do que o nosso direito, que é chamado de direito continental ou civil law. Mas lá isso aparece até hoje. Então, tem um tipo de solução de controvérsias dele muito interessante. Eu acho que aqui vai dar para ver bem o que é esse pensamento problemático tópico. Chegou a um juiz um processo lá. Uma pessoa tinha sido mordida por um cachorro na rua. E o cachorro tinha machucado, despesas com o hospital, tudo mais. Tá, então vamos lá. Aí o juiz olhou e falou, começou a olhar o caso, o outro falou assim, mas eu estava andando com meu cachorrinho nunca mordeu ninguém, eu não tinha como saber, ele era bonzinho, manso, ou a pessoa se comportou de uma maneira esquisita. Aí o juiz olhou o caso e falou, tá,
ok, nesse caso aqui, realmente o dono do cachorro não tinha como saber, né, que o cachorro poderia atacar, então, que tipo de comportamento ia ser um gatilho para o cachorro ficar agressivo. Então, eu não vou dar o pedido do mordido, né? Mordido, você não tem direito à indenização. Resolveu um problema. O problema era mordido, queria indenização, o dono do cachorro não queria dar indenização. O juiz, como um terceiro, falou, tá, ok, o comportamento que eu vou reforçar aqui é o dono do cachorro. Tempos depois, vem um outro processo. Mais uma pessoa mordida e um outro dono de cachorro. Vem o outro dono de cachorro e aí começam, cada um conta a sua história. O mordido fala que foi agredido pelo cachorro e tudo mais, e que todo mundo sabia que aquele cachorro era violento, já tinha mordido outras pessoas, e o dono não tinha tomado nenhuma providência, não colocava focinheira, não andava no meio de um monte de gente. Aí, nesse caso, acho que nem foi o mesmo juiz, olhou e falou assim, bom, no caso passado, a razão, aquilo que comoveu as pessoas foi olhar e falar, o dono não tinha como saber se o cachorrinho era ou não agressivo. Nesse caso, ele tinha. Então, neste caso, a solução vai ser diferente. Neste caso, a solução vai ser que o cara tem que pagar, porque ele tinha como saber que o cachorro morderia outras pessoas, que o cachorro já tinha mordido, que o cachorro tinha comportamento agressivo. Então, ele resolveu o problema de uma forma diferente, usando o mesmo lugar comum, tá? Mas inverteu um pouquinho. E disso, eles abstraíram uma regra, né, fica com o jeito engraçado de se falar, que é every dog has a free bite. Todo cachorro tem uma mordida de graça, porque depois que o cachorro mordeu uma vez, você tem a obrigação de cuidar dele, a primeira sai de graça. Então, é isso que eu queria que vocês vissem, o que é a ideia de indução. Eu tenho vários casos, e a partir deles eu abstraio uma regra. Eu começo a encontrar semelhanças abstratas entre eles e eu abstraio uma regra. Sempre voltado a resolver problemas. Em geral, problemas desse tipo, né? Você tem que me indenizar, você não tem que me indenizar, você tem que me devolver a casa, não tem que me devolver a casa. Em geral, problemas desse gênero. E aí, claro, né, como o direito americano ele para nesse nível de abstração, só de curiosidade contando para vocês, eles ficam com dificuldade de fazer analogias. Então, assim, bom, o dono de um tigre, claro, usando esse mesmo lugar comum, tem o dever de saber que o tigre é agressivo. E o gato? O gato é mais análogo ao tigre ou mais análogo ao cachorro? Eu não sei que solução que eles chegaram até hoje, sobre que precedente que eles iam usar para o gato. Mas a gente tem uma solução mais fácil. A gente vem, como no direito continental a gente tem a lei, a gente faz um raciocínio um pouquinho mais matemático. A lei tem essa característica de premissa maior, o caso prático de premissa menor e a solução do caso como a conclusão. Para nós é um pouquinho mais fácil porque a gente já usa não vou dizer que é mais avançado, mas uma coisa um pouquinho mais complexa. Nesses casos, agora, vocês viram, né? A gente não tinha muito solução para gato, e isso é um problema. Uma hora vai ter que surgir uma solução para o gato. Na linha de pensamento em que eu preciso resolver problemas com argumentação, problemático tópico, eu preciso resolver todos os problemas. Qualquer problema que chega para o judiciário, ele tem que ser resolvido. O judiciário não pode chegar e falar, esse está muito difícil, eu não quero. Às vezes, ele acha alguns caminhozinhos para escapar. Mas, via de regra, ele não pode fazer isso. Isso significa que eu posso ter decisões que pareçam incoerentes entre si. Eu falava isso para os meus alunos de primeiro ano para prepará-los para a faculdade inteira. Há muitas incoerências no direito, na verdade.
muitas coisas que não são coerentes. E a origem está nisso aqui, está nesse tipo de pensamento. A questão é resolver problemas e não resolver todos os problemas de forma coerente. Então, eu posso, né, principalmente pré-ideia de legislação, tudo mais, ter convivência de soluções de problemas diferentes. Pode ser que eles tenham achado para um gato um outro problema, uma outra solução, que não combine com a do cachorro ou a do tigre. O importante é que eles resolveram o problema. Aquele conflito entre aquelas pessoas não se desenvolveu, não virou uma vendetta, não virou um negócio... Aí eu não sei se vocês vão se lembrar de um filme que saiu muitos anos atrás, chamado Abril Despedaçado. Ele é um filme mais cult nacional, né, com Rodrigo Santoro, que é um filme de uma vendetta, se não me engano, é um negócio italiano, mas qualquer faroeste é essa mesma coisa. Um conflito mal resolvido, ele pode passar de gerações, assim, começa, um mata, o outro mata, aí vai matar o primeiro, começa as famílias brigam, né? Parte dos benefícios que o direito traz para a sociedade é não deixar desenvolver conflitos dessa forma. Pode passar. Onde é que é? A interpretação contra a legem, né? A gente vai falar disso um pouquinho lá para frente, mas só para te situar. De fato, a interpretação ela vem com essa carga de lugares comuns, né? Ela vem com essa carga de, bom, o que quer dizer, ou esse artigo aqui sozinho precisa ser interpretado junto com um princípio. A gente acaba usando muitos princípios, ou precisa ser interpretado em conjunto com uma outra lei. No fundo, tudo isso são regras de argumentação. Está dentro de um grande guarda-chuva que a gente chama de hermenêutica, técnicas de interpretação e argumentação, e elas vão usar esse mecanismo de concatenamento de lugares comuns. Então, e não vão necessariamente chegar... Aí é que está, como eu não tenho um fechamento lógico, não necessariamente eu vou chegar a uma verdade clara. Eu vou chegar a algo que comove muitas pessoas. Algo que as pessoas olham e falam, faz sentido, mas pode mudar dali adiante. Por isso que a gente vê. E aí também aparece essa coisa, né? A interpretação contra a legem também é um fenômeno que a gente mesmo não entende, né? O texto da lei está escrito uma coisa, e aí o judiciário, ao resolver problemas, vai mastigando, vai juntando tantos princípios, tantas coisas ali, que ele inverte o que está escrito. Isso acontece de verdade. Está dentro da argumentação. De alguma forma, o direito sobrevive a isso, né? Porque ele não é inteiramente um sistema sistemático dedutivo. A matemática, eu não posso ter interpretação. Não, esse x aqui, o x da segunda equação, ele tem uma perninha mais curta. Então, ele não vai ser 1, ele vai ser 1,5. Não foi em questionamento que foi aplicado até então, porque tinha um entendimento, um embasamento diferente. Normalmente, não. Uma nova colocação, ficou para trás sem sentido. Normalmente, não. Se começa a fazer muito isso, tem uma chance... Aqui a gente olhando o direito de fora, né? Se ele começar a fazer muito isso, tem chance de começar aquilo não ter a mesma legitimidade e não ser tão seguido. Então, assim, acaba... Mas acontece. Vocês veem, às vezes, claro, que chega mais para a gente o STF, né? Que chega mais em notícia. Mas vocês veem vários tribunais fazendo isso. Agora, rever muito o que estava ali atrás, a menos que eu tenha realmente uma situação de revolução, não, mudou todo o ordenamento, vamos jogar fora tudo que tinha lá e vamos interpretar de uma forma diferente. Não é um comportamento esperado do sistema jurídico. Só para vocês entenderem também, para a gente se situar, assim, não sei se vocês notaram, de certa forma, a gente está olhando como o direito se comporta, né? Ou como nós nos comportamos quando estamos mexendo com o direito, mas não estamos falando realmente de direito. Eu ainda não entrei nesses conceitos, todos vocês devem ter tido aulinhas desse tipo. Eu ainda não entrei nesses conceitos, a gente está vendo um pouquinho de fora, tá? A gente está vendo
de uma linha de argumentação, um pouquinho de uma linha sociológica. E aqui, essa ideia do associativo analítico, ele tem um tom quase narrativo, né? Realmente, são coisas similares, são associadas, ele parece um pouco um problemático tópico, mas ele não tem problema para resolver. Ele tem simplesmente algo que ele busca entender ou busca encontrar algum sentido, né? Então, ele cria essa estrutura radial de relações. Vocês já viram aquelas coisas de mapas mentais? Eu tenho uma certa dificuldade de fazer mapas mentais quando eu estou tentando estruturar uma aula de direito, uma aula de contratos. Eu acho que, para mim, não faz sentido. Faz mais sentido relacionando em classes, relacionando em hipóteses. Não faz muito sentido o mapa mental. Agora, se a gente está tratando, por exemplo, de ciência política, se a gente está tratando de história, pode fazer mais sentido o mapa mental. Vou criando relações. Então, por isso que eu coloquei a história, a geografia, a ciência política. Claro, eu tenho métodos que tentam ser sistemático-dedutivos, né, em todas as ciências. Mas, na maioria das vezes, a gente vai ver esse comportamento que é analítico-dedutivo. Esse comportamento, ele meio que não tem forma, assim, ele vai se desenvolvendo e também não precisa ter um fechamento, sempre cabe mais um. Tudo bem se tiver um buraco. O importante são as relações. São como é que eu concateno as relações. Brizote? Mais um. Agora, eu falei para vocês, né? A gente aqui no direito continental, direito civil, a gente tem um pouquinho do método sistemático, vai ter uma relevância eu ter colocado esse desenho de pirâmide ali na frente. Por quê? Lembra que eu falei que a gente estava tratando de um direito nascido há uns 2.500 anos atrás, né? E esse direito, óbvio, evoluiu junto com toda a sociedade, né? Ele foi se transformando junto com toda a sociedade. Em certo momento, por que eu falei também a ciência política, a história? Em certo momento, a rainha das ciências foi a matemática. E todo mundo queria se parecer com a matemática. Você só seria um acadêmico, né? Isso é lá pelo século XVIII, XIX, um pouquinho, mas principalmente no XVIII. Só seria alguma coisa respeitável se você parecesse com a matemática. Se não parecia com a matemática, você não era respeitável. É daí que vem aquela carga que eu falei, nossa, lugar comum ficou desgastado. Né? A gente fala, você está... até a própria, quando eu falo argumentação, né? Parece que é uma coisa que a pessoa não tem razão. Muito provavelmente, a origem é desse momento na sociedade em que a matemática era a rainha das ciências. Aquele momento em que todo mundo queria se parecer com a matemática, e o direito, a gente vê isso pelos livros, pelos manuais, pelos pensadores, eles começaram a tentar juntar as duas coisas. Então, pegar aquela série de soluções de problemas e tentar colocar de uma forma matemática, sistemática, em que eu tenho uma premissa e eu vou dessa premissa deduzindo alguma coisa. Isso cria uma angústia para o direito. Tá? Eu preparava meus alunos assim no primeiro ano, falar assim, gente, vocês vão viver uma angústia. Vocês vão notar nas aulas, agora que eu estou avisando vocês, vocês podem notar uma certa angústia de tentar parecer que é coerente, e não é, e não precisava ser. Mas tentar fazer todo esse esforço para parecer que existe uma coerência, que existe um fechamento lógico, igual daquelas duas equações em que o x e o y tem que ser igual em tudo. Né? A gente acabou de ficar angustiado um pouquinho com isso. Né? Isso realmente cria um drama, mas, então, no momento, né, em que eu tento juntar o pensamento problemático com o pensamento sistemático, começam a gerar alguns problemas. Vocês veem que isso, dá para sentir que isso não aconteceu em toda a humanidade. Né? Tanto é que o direito comum, o direito anglo-saxão, não tem muito esse drama. Eles, é bem mais solto, bem mais voltado à solução de problemas. Inclusive, eles têm uma coisa, além do sistema normal, eles têm um sistema paralelo que eles chamam de equity.
Né? Então, quando eles falam que eles vão solucionar alguma coisa com a equity, é mais ou menos isso que você sentiu, de, não vou usar soluções passadas, eu vou usar essa aqui para esse caso. Então, eles têm muito menos drama da ideia muito menos drama com a ideia de fechamento lógico. A gente não. A gente sente que precisa manter todas as interpretações jurídicas de solução em qualquer nível iguais. E a gente não tem que resolver isso hoje aqui nos nossos corações, tá? Isso é um problema da sociedade, é só para vocês estarem preparados, porque quando vocês forem ver uma aula longa de direito, vocês vão estar vendo uma aula inserida nesse problema. Pode passar, Brizotti. E isso significa que o direito vai ter basicamente 2 linhas de estudo, né? Que a gente chama de dogmática jurídica, não sei se quem é de fora do direito já ouviu esse termo, dogmática jurídica, que é uma organização de lugares comuns. Quando vocês pegam, vocês devem ver, quem não é do direito deve ver lá na mesa do pessoal do jurídico, lá tem manual de direito administrativo, manual de direito civil. Esses manuais nada mais são do que um catálogo de solução de problemas. Isso que é a tópica de 2º grau. Que sofre alguma influência do pensamento sistemático. E a própria ciência do direito, que é uma tentativa de sistematização. Uma tentativa de eu encontrar conceitos mais abstratos, entender uma forma de organização dessa série de soluções de problemas, além de simplesmente um monte de coisa no mesmo catálogo. Pode passar. Aí, eles vão tentar, então, buscar, para resolver, né, os juristas, o que eles fizeram? Tentar achar uma premissa originária, uma premissa maior, algum ponto de origem que eu consigo relacionar todas aquelas soluções. Então, eu tenho uma pluralidade de soluções que eu tenho que encontrar uma unidade. E essa unidade, eles acabam saindo, né, deixando de ser algo da parte que a gente chama de material, o conteúdo da solução, para algo formal. Por 2 motivos. Primeiro, porque é mais fácil. Segundo, porque é mais fácil identificar uma unidade nisso, na forma do que no conteúdo, porque o conteúdo, como eu preciso do fechamento empírico, eu não consigo controlá-lo. E segundo, porque o conteúdo, ele não consegue ser muito centralizado em uma instituição. Eu não sei como vocês se sentiram quando eu contei a história do cachorro. Mas aqui, quantas pessoas a gente tem hoje? A gente deve estar com uns 30 e tantos, 40? 42. Né? De 42, deve sair uma média, devia ter umas 23 soluções possíveis. Porque cada um de nós pensa inicialmente numa solução. E é possível que já tenha acontecido isso na sua vizinhança, essa história de que o cachorro mordeu no seu condomínio, na sua rua, no seu bairro, e a solução dada foi diferente. E ali, naquela comunidade, fez sentido. Isso numa coisa pequenininha que é cachorro mordendo pessoas. E ninguém morreu. Imaginem coisas grandes. Esse tipo de solução para esse conflito, você deve me pagar, não deve me pagar, o que deve acontecer? Eu esperava que o cachorro não me mordesse, essa minha expectativa foi frustrada. Isso, a gente tem várias soluções. Pensem no nosso dia a dia. Quantas vezes não chega a gente gerindo ali os contratos, a gente cuidando dos autorizatários, quantas vezes não chega a gente com solução? Chega a gente com ideia, né, soluções, a gente pensando só o jurídico. Chega a gente com solução para, você deveria fazer isso, deveria fazer aquilo. Nós mesmos, entre nós, temos várias soluções. Aqui, somando também um pouco com história, né, da civilização ocidental, aqui o direito entrou numa trilha de se concentrar junto com o Estado. E o Estado precisando controlar esse direito, controlar essa solução de controvérsias. Isso foi principalmente no continente.
De alguma forma, por alguma razão, na Inglaterra, isso não era tão necessário, né? Eles já estavam assentados. Agora, a França precisou muito disso. Eles precisavam controlar as soluções. Eles precisavam que as soluções fossem parecidas para toda a França. Posteriormente, a Alemanha, Itália, Espanha, Portugal replicaram esses modelos. Eles precisavam controlar essas soluções. E não é nenhuma teoria da conspiração, tá? É mais um sentido realmente da sociedade de ter esse tipo de padrão. Né? Nisso, a gente precisava entender que soluções, a gente, humanidade, precisava entender quais são as soluções que vão ser replicadas e quais não vão. E nessa busca de tentar entender, que se somou esse esforço de sistemática pela forma. Então, a gente vai procurar alguma forma, identificar algumas pessoas, alguma cadeia de autoridade que vai indicar quais são as soluções que eu vou aceitar como jurídicas, que eu vou aceitar como replicadas, que podem ser replicadas, e quais são soluções de pitaqueiros. Né? Isso aqui é um momento muito importante. Pode passar, Brisante. A primeira tentativa foi uma ideia que talvez vocês já tenham ouvido falar, de fontes do direito. Eu acho muito engraçado. Fonte, é muito abstrato, né? Muito romântico a fonte, assim, né? Emergindo. Parece que você vai lá, né? Tem a fonte da juventude. É muito, muito romântico, né? Então, foi a primeira tentativa, essa ideia de fontes do direito. Determinadas formas, determinadas comunicações são jurídicas e as outras são pitaqueiros. Esses aqui são jurídicos, eu vou chamar de fontes. Né? Só que a fonte principal seria o rei. Primeira fonte. Na verdade, naquela época ainda era Deus, né? Mas aí é Deus por meio do rei. Então, a primeira fonte é o rei, só que o rei sozinho não consegue resolver todos os problemas, então vamos passar para mais uma série de outras fontes. Né? Então, eu teria uma delegação, e aí começa aqui uma estrutura hierárquica. Curiosidade, essa estrutura hierárquica a gente identifica hoje em dia como copiada da própria Igreja Católica, que começa no século XI. Pode passar. Então, eu tenho essas fontes diretas, né, que seriam essas autoridades, e fontes indiretas são fontes admitidas. Né? Algumas são reconhecidas. Então, aqui eu começo a codificação, começo as leis, né, dentro do direito continental. Aqui eu começo a ter um texto legal que todo mundo conseguiria entender, né, e algumas vezes ele dá margem para quem está aplicando o direito aplicar o costume daquela região. Principalmente relações de comércio, isso era muito comum. Ou então, aquele código, aquela lei, permitia que determinados atos, ou de uma certa autoridade, ou com uma certa forma, também tivessem essa característica, esse selinho de fonte do direito. Dentre eles, os contratos. Né? Entendendo assim, bom, se eu consigo absorver ali a vontade de duas ou mais pessoas de se comprometer de uma determinada forma, criar determinadas regras entre si, então, ok, eu vou sustentar esse contrato. Né? E aí que a gente tem essa outra fonte. Então, se vocês forem se lembrar de alguma aula de fonte de direito, quem fez isso para concurso, para coisa, vai se lembrar, fontes do direito. Tem a lei, a decisão judicial, o costume e o contrato. A origem é isso aqui. O Estado se concentrando, poder primeiro no rei, né? Aí o rei fazendo o código, no caso, principalmente Napoleão, mas isso vai adiante. Fazendo os códigos, o código dizendo, olha, nessa hipótese você pode usar, se precisar, o costume vai ser aceito como jurídico, contratos vão ser protegidos, desde que estejam escritos, desde que estejam registrados em algum lugar. Né? Mas essa proteção da autonomia da vontade. Pode passar.
essa ideia das fontes, vocês viram que ela era meio complicada, né? Não sei, aí para o pessoal do direito, vocês devem se lembrar das aulas e não se conformar com essa ideia de fonte e olhar e falar assim, gente, que coisa besta. E realmente, ela, além de ter essa coisa muito, muito romântica, assim, dessa figura da fonte e tudo mais, ela fica um pouco difícil porque fica realmente um pouco perdido, né? O que é fonte, o que não é? O que a teoria do direito, ainda naquele esforço de se parecer com a matemática, foi evoluindo, ela foi seguindo num caminho de validade. Agora, essa palavra, mesmo para quem não é da área, deve fazer sentido. Vocês devem ter ouvido em algum momento assim, essa lei está válida, o contrato está válido, tal coisa vai. Isso aqui é uma teoria muito maior dentro do direito, né? Eu coloquei aqui uma frase, que é do famoso Hans Kelsen, que é o grande... Ele é o grande teórico do direito hoje em dia, ainda que a gente não use muita coisa do que ele fez hoje em dia. E, num debate com outro grande teórico, que é o Hart, ele um dia bateu na mesa e falou assim, normas não são, normas valem. Elas não são alguma coisa, ou elas valem ou elas não valem. Não é a mesma existência que a nossa. Eu sou, o copo é. A norma, ou ela vale ou ela não vale. É a mesma ideia que a gente acabou de passar de isso aqui é jurídico, ganha o selinho de jurídico, é uma solução que vai ser replicada, ela vale, ou não é. Então, eu tenho textos antigos, normas antigas, soluções paliativas de controvérsias que não valem. Não valem. O que quer dizer não valem? Não tem o selinho de estou dentro do direito. Eu usava a analogia da festa, né? A pessoa tem a pulseirinha para entrar na festa. A validade é quase uma pulseirinha para entrar na festa. Você entra na festa jurídica se você tiver validade, né? E como é que tem a validade? É meio um clubinho fechado. Eu preciso ter relação com outra norma. Então, uma norma ou uma decisão, aqui a gente pode descer um pouquinho, ela precisa ter validade, ela precisa ter relação, precisa ter sido convidada por uma norma anterior. Isso aqui é muito importante para o nosso dia a dia, para a gente pensar como isso funciona. Só que nisso eles chegaram num problema, tá? Que a gente não vai tentar resolver hoje e não recomendo que vocês tentem resolver, a menos que vocês queiram ir para a academia, o pessoal do direito queira fazer doutorado, pós-doutorado nisso, que é qual que é o fundamento de toda essa validade. Se eu tenho que ser chamado para o clube, quem que foi a primeira pessoa no clube? E a primeira pessoa no clube, ela tinha pulseirinha ou ela não tinha pulseirinha? Mas isso aqui é filosofia do direito, não se preocupem com isso, tá? Pode passar, meus anjos. Agora eu vou vir para cá, primeiro, para vocês acordarem um pouquinho. Segundo, para me acompanharem aqui na ideia de uma estrutura escalonada. É o que eu acabei de falar. O que o direito se descreve, ele diz que, então, essa validade vem, né? Aqui, na teoria do Kelsen, como eu falei, o Kelsen é a nossa base no direito. Seria uma norma fundamental, que é um pressuposto lógico dele, ele admite. Isso aqui é um pressuposto lógico, tá? É uma placa de pare de questionar. Lembra que eu falei que para resolver problemas eu preciso parar de questionar? Assim, para resolver problemas, pare aqui, né? Essa norma fundamental seria um anjo que veio com as pulseirinhas e deu a primeira pulseirinha para a Constituição. A Constituição dá a pulseirinha para a lei. A lei dá a pulseirinha para o decreto. O decreto dá a pulseirinha para o contrato ou para o regulamento. O regulamento dá a pulseirinha, por exemplo, para uma aplicação de multa nossa. Eu tenho uma cadeia aqui. O Hart, que era o outro cara que estava na mesa com o Kelsen, falava de pedigree. Eu vou vendo o pedigree da minha multa. Eu vou vendo o pedigree do meu aditivo para o contrato. Tá. Por que eu posso fazer isso? Porque eu tenho esse regulamento aqui. Ai, que medo, achei que isso aqui ia cair.
Eu tenho esse regulamento, isso aqui no contrato, que me autoriza. E quem que autorizou o regulamento? Foi o decreto. E quem que autorizou o decreto? Foi a lei. Então, eu vou checando o pedigree. Muitas vezes, se vocês forem ver como saem as comunicações, como saem os pareceres lá da equipe do jurídico, ou mesmo da equipe do regulatório, da equipe de contratos, vocês vão ver que eles fazem essa cadeia. Eles colocam, conforme decreto tal, regulamento tal, blá, blá. Eles só estão colocando o pedigree da decisão de vocês. É isso que eles estão fazendo. Aqui eu vou insistir mais uma vez, como eu falei, um dos nossos objetivos era sensibilizar todo mundo, principalmente quem não é do serviço público, para a importância dos nossos procedimentos. Praticamente, qualquer coisa que vocês colocam no SEI é uma decisão, portanto, é uma norma jurídica. Portanto, tem que ter pedigree. Se não tiver com a pulseirinha, vão expulsá-la da festa. Então, quando você marca tudo aquilo, quando você justifica tudo aquilo, eu estou fazendo isso por causa desse ato anterior, por causa desse regulamento, desse decreto, você está colocando na sua decisão a pulseirinha para ela poder ficar na festa. Senão, vai vir alguém expulsá-la da festa. Esse alguém pode ser tanto uma instância da SP Regula, quanto pode ser o judiciário. Quando anula uma multa, pensem no seguinte, quando eu anulo uma multa, de certa forma, o juiz está pegando a sua multa, falando assim, você não tem pulseirinha, está tirando ela da festa. A multa, pelo menos, é pequena, a gente fica frustrado, mas tudo bem. Mas e se for um contrato? E se for um termo aditivo? E se for uma autorização para um concessionário? De alguma coisa importante dentro de uma formulação de uma política pública. Eu não posso deixar que aquele produto ali que a gente fez saia da festa. Então, eu tenho que estar com todo o pedigree dele certinho ali, para ele poder ter a pulseirinha. E ficar na festa. Ok? Pode passar. Também é por isso, eu falei do jurídico, mas eu lembrei agora também, o pessoal de GECOF é a mesma coisa, né? Quando eles pedem para vocês, olha, não, justifica aqui, faz tal ato, relaciona, tem esse decreto, essa instrução normativa, esse não sei o quê, eles querem o pedigree. Por quê? Aí, com eles é pior ainda, né? Porque aí a fazenda que vai tirar da festa e não vai dar dinheiro para a gente não vai conseguir fazer o negócio. Bom, então, aquilo que eu falei, normas jurídicas, a gente vai pensar agora em decisões. E decisões, quando a gente tem consciência da decisão, a mesma até de forma inconsciente, elas têm um caráter de contingência, quer dizer, pode ser diferente. Aqui eu estou usando o termo contingência nesse sentido, pode ser diferente. E se pode ser diferente, é aquilo, né? Tinha um monte de outras soluções que falaram para a gente. Uma multa, um aditivo, uma autorização, um monte de decisões que vieram soprar na gente. E a gente sabe que podia ser diferente, e as pessoas que sopraram também sabem. Dentro desse processo de pedigree, eu só mostrei o processinho simples. Eu preciso que tenha toda essa referência também para garantir a legitimidade. Seja assinado pela pessoa correta, esteja na forma correta, porque aí eu também ganho legitimidade. Só para voltar, deixa eu voltar só um pontinho, porque às vezes essa questão da contingência não fica muito clara, da decisão. Claro que a gente vive isso do outro ficar soprando no nosso ouvido, mas nós mesmos vivemos isso. Qualquer decisão que a gente pensar na vida, mas a mais simples é a do restaurante. A gente vai ao restaurante, pede um prato. A gente sabia quantas outras opções tinham ali. A gente sabia que a gente podia ter decidido por outro prato. E tem muita gente... Eu até tenho os meus métodos de me proteger disso, mas tem muita gente que sempre fica angustiado que achou que escolheu o prato errado. Meu marido é assim, ele experimenta o meu, ele fica angustiado que ele escolheu o prato errado. A contingência também gera angústia na gente. É isso, é sempre se lembrar que poderia ter sido de outro jeito. Nós e os outros. Essa decisão, esse termo poderia ser diferente, essa autorização poderia ser diferente.
E, por conta disso, a gente vai se agarrar tanto nessa ideia de validade, quanto na ideia de legitimidade, fazendo essa cadeia de relações. Pode passar, Bruna. Isso aqui já é uma versão avançada daquela cadeia, em que eu relaciono também com a legitimidade. Então, aqui, eu não sei se dá para ver de longe, mas isso aqui é uma ideia de meio uma piramidezinha com setinhas. Aqui em cima, eu tenho, de novo, aquele anjo que vem com as pulseirinhas, a norma fundamental, ou, se a gente quiser incluir a política aqui também, o poder constituinte. Ele vai dar legitimidade para uma autoridade. Essa legitimidade vem de um procedimento, tá? Que é o procedimento eleitoral. Legitimada essa autoridade, ela faz um procedimento e toma uma decisão, uma norma. Essa norma normalmente vai indicar uma próxima autoridade mais embaixo, que vai, por um procedimento, criar outra norma, que vai indicar uma outra autoridade, que vai indicar outra, vai fazer outra norma. Vai existindo esse zigue-zague. Por isso que também é muito importante a gente pensar, né, vocês ouvem, né, se não pensam vocês mesmos nisso, na competência para realizar o ato. Porque não é só aquela decisão estar conectada com outras. Mas para ela estar bastante protegida, e para dizer por que a decisão daquela pessoa e não aquele monte de ideias que pipocou, eu preciso também do elemento legitimidade. Por isso também que a gente, às vezes, tem não vou dizer que é uma sobrecarga, mas a gente vai chamando tanto a atuação dos gestores e fiscais de contrato. Em algum ponto aqui embaixo, né, eles chegam a ser a pessoa que tem que decidir e produzir uma norma, produzir uma decisão. Pode fazer isso, posso receber esse produto, não posso receber, vou aplicar uma penalidade, não vou aplicar uma penalidade ao contratado, né, no caso dos gestores fiscais de contratos. Mas ele está na base de toda uma cadeia grande. Né? A gente precisa indicá-los, a gente precisa que ele se manifeste, precisa que ele ou eles se manifestem. De novo, é o mesmo esquema da pulseirinha, só que aqui é avançado. Precisa ser a autoridade. Essa autoridade é o gestor, essa autoridade é a diretoria da SP Regula, essa autoridade não é nenhum desses, é o prefeito. A gente ter noção desse caminho é muito importante. Né? Na segunda parte do curso, vocês vão do curso de gestão e fiscalização de contratos, o professor Gilmar vai tratar bastante disso, dessas funções com vocês. Pode passar, presidente. Agora, né, até aqui, né, deixa eu ver que oração, porque eu também não quero tomar muito tempo de vocês. Até aqui, vamos só dar uma respiradinha, acho que não dá muito para a gente fazer uma pausa longa, mas vamos só dar uma respiradinha antes de virar a chavinha e aí aqui realmente começar a falar juridiquês. Tá? Alguma angústia até aqui? Algumas vezes as pessoas elas não têm dúvidas, né? A gente tem uma angústia, uma coisa que não estou me conformando, isso aqui não está fazendo sentido. Alguma angústia até aqui? Elas podem aparecer mais tarde também, né? As minhas angústias começam a aparecer mais tarde, se eu estou indo para casa, estou no chuveiro, eu começo a pensar, mas e aquele negócio? Ou então, sei lá, eu acordo de manhã, está lá minha gata mexendo em mim, aí eu começo a pensar, gente, mas será que aquela solução era a melhor solução? Então, podemos passar. Agora a gente vai para uma segunda etapa, um pouquinho de, vamos falar assim, dentro da ideia de linguagem, um pouquinho de vocabulário. Como eu falei, o curso que vocês vão ter é um curso de gestão e fiscalização de contratos, que vai começar explicando contratos. Lembrem-se, contratos, a gente tanto pode ver como uma daquelas normas, né, que recebe validade. No nosso caso, né, ela vai receber da 8666, 14133, vai receber dessas leis, do processo licitatório. Né? Então, o processo licitatório, a decisão de adjudicação, ela dá validade para o meu contrato.
Mas pode ser uma coisa mais simples, pode ser uma dispensa, um processo de dispensa, vai dar validade para o contrato. Né? Agora, a gente também pode usar isso no dia a dia, né? O meu contrato de locação, meu contrato de compra e venda, ele também recebe essa validade de alguma lei. Ele é protegido por alguma lei. E para se estudar, né, como se resolvem problemas de contrato, que, aliás, é uma coisa muito mais antiga do que resolver problemas de Constituição, de coisa assim, por mais que hoje em dia seja pelo televisionamento do STF, pareça muito mais importante as questões de Constituição, o direito que chega até nós, né, a linhagem dele vem por solução de contratos. Então, a gente tem muita história para contar no nosso catálogo de solução de problemas de relações de contratos. E nós, aqui na administração, usamos muito desse catálogo. Né? Não tudo, porque algumas vezes a gente precisa proteger a administração, mas muita coisa é do catálogo lá de solução de contratos, que também vai resolver contrato de locação, contrato de compra e venda, contrato de sei lá mais o quê. Em geral, vocês vão ver, e o professor Gilmar vai começar falando um pouquinho disso, que os juristas vão analisar os contratos, né, ou negócios jurídicos, uma categoria mais ampla, em 2 planos. Um plano de existência e um plano de validade. E, às vezes, em 3 planos, existência, validade e eficácia. Tá? Isso são formas de se analisar aquelas relações para tentar resolver problemas. Para a existência, para que o negócio exista no mundo jurídico, se requer uma declaração de vontade, uma expressão de constituir normas para si, uma finalidade, quero constituir essas normas para uma determinada alteração de patrimônio, exercer determinados direitos, e o objeto idôneo. Né? A gente inclui isso dentro daquela série de... A sistemática tem vantagens. Né? Então, não é porque eu tenho uma vontade de comprar um escravo e eu tenho uma finalidade de ter uma pessoa com obrigação de me servir e eu não pagar, que eu posso fazer isso. A gente considera isso um objeto inidôneo, considera isso um objeto ilegal, viola direitos fundamentais, não seria viável. Mesma coisa, a gente não reconhece como existente o cara que rouba o nosso fio e vai lá trocar por crack. Embora seja a mesma forma jurídica nesse caso, embora seja a mesma forma de ele quer trocar fio por crack e deixar de ser possuidor de um fio para ser possuidor de crack, a gente não considera isso um negócio jurídico existente. Não, isso aqui não tem a pulseirinha para entrar na festa do direito. Né? É por isso que os autores acabam incluindo essa ideia de idoneidade. Então, tem autores... O Carlos Roberto Gonçalves é o mais prático, assim, de manualzão de solução de controvérsia. De controvérsia, não, de problemas em geral. De manualzão de civil. Caio Mário, também, um grande autor, ele só fala de requisitos de validade, não fala de existência. Mas vocês vão ver uma variedade de tentativas de entender esses negócios e explicar por que alguns a gente aceita e outros não. Pode passar, presidente. Na lei, né, isso aqui é o Código Civil, eu tenho que a validade do negócio jurídico requer um agente capaz, objeto lícito possível determinado ou determinável, forma prescrita ou não defesa. Não defesa é não proibida. Não defesa em lei. Né? Algumas vezes, alguns negócios têm formas proibidas. No nosso caso, na administração, tudo tem que ter forma escrita. Aí, de novo, por que a gente insiste tanto que tudo seja formalizado no processo administrativo no SEI? Ele tem que ter forma escrita, ele tem que estar naquela cadeia de processo. Está relacionado à validade. Pode passar. Condições subjetivas. Sempre que vocês ouvirem alguém falando em juridiquês e falar subjetivo, tem relação com o sujeito, né? Com a pessoa. Tá bom? Capacidade do agente, né, que acaba sendo suprimida pela representação. Por que isso é importante para nós? Porque
normalmente nós atuamos como representantes dessa coisa amorfa, né, que é o Estado. Então, quando a gente, tratando de negócios, tratando de contratos, realiza um ato, não estamos realizando em nosso nome, estamos realizando em nome do Estado. Somos representantes do Estado. Aí também, por que a gente tem tantas limitações? Né? Somos meros representantes. Pode ir adiante. Condições objetivas. Quando fala de objetivo, está tratando daquilo que não é o sujeito, está tratando das relações, das obrigações, né? Da forma de ligação jurídica. Né? Então, quando eu estou falando de comprar e vender, eu estou falando em trocar proprietários. Né? Isso é o objeto. O objeto tem que ser determinável do determinável, então não posso ter um contrato muito amplo, que eu não sei exatamente do que é que se trata. Claro, sim, mas eu tenho algumas flexibilidades. Eu posso ter uma coisa incerta, como gênero e quantidade. A gente faz o tempo todo isso quando a gente faz contratos de compra gerais, né, contratos de fornecimento. Fornecer papel. Né? Não é necessariamente aquela resma de papel. É fornecer papel. Quanto? Manda aí 50 resmas de papel. Isso é uma coisa incerta. Né? Tem possibilidade também de venda alternativa, pode me entregar uma coisa ou outra. Então, assim, tem uma certa flexibilidade nessa determinação. A questão é que não pode ser um contrato que eu não sei exatamente do que ele se trata. Pode passar, Brisante. Só para vocês verem aqui, só para a gente terminar, porque o professor Gilmar vai entrar nisso, mas ele fala muito rápido, a ideia também de planos do negócio jurídico. Lembra que eu falei ali, cada jurista estuda de um jeito, cada jurista estuda de um jeito, tentam ver plano de existência, validade, eficácia. Uma analogia que dá para fazer é essa coisa de composição de cores. Vocês vão lembrar disso também, mesmo quem não trabalha com questões gráficas, vai se lembrar disso aqui, né, de composição de cores, que eu junto várias cores e no meio dá o branco. Né? Então, o negócio jurídico seria o branco. Aí eu quero saber só da existência dele. Então, eu desligo a luz vermelha, desligo a luz azul, vou ver só a luz verde. O negócio está lá, só que só iluminado pela luz verde. Aí só vai aparecer as coisas do negócio, os elementos do negócio que captam a luz verde. Mas eu quero saber da validade. Então, eu vou desligar o verde, desligar o azul, vou ver só o vermelho. O negócio, ele existe com todas essas características ao mesmo tempo. Essa fragmentação serve para estudar e resolver problemas. É isso que eu quero chamar a atenção de vocês. Pode passar, Brisante. E aí, a teoria que é mais complexa, né, mas que ele vai apresentar para vocês, é essa ideia de planos da existência jurídica, a validade e a eficácia. Né? Só passando, só para vocês terem uma ideia, ele vai aprofundar isso. Pode passar, Brisante. Na existência, eu vou ter elementos do negócio, existir um agente, existir algum objeto, né? Existir de alguma forma, ou uma forma oral, ou uma forma escrita. Validade são os requisitos, são os adjetivos dos elementos. Agente capaz, objeto lícito determinado. A forma prescrita ou não defesa em lei. E aí, o terceiro plano que a gente não tinha falado até agora é esse da eficácia. Isso, todos nós mexemos, mesmo os contratos administrativos simples, mas principalmente os de concessão, eles têm muito isso. Eu tenho gatilhos ali de, se acontecer tal coisa, então começa a valer tal outra regra. Isso a gente chama de fatores de eficácia. Né? São condições suspensivas, condições terminativas. Né? Até tal prazo vale tal regra, depois de tal prazo vale tal outra regra. Tá? Isso ele vai falar com vocês, mas se vocês tiverem dúvida, podem perguntar para ele, podem perguntar para mim também. Pode passar, mas acho que a gente já está terminando.
Só lembrando que a forma, né, é o meio pelo qual o agente expressa a sua vontade. Ela pode ser oral, escrita, mímica, pode ser silêncio, né, deduzido. E forma pública. Para nós, interessa muito a questão da forma escrita e pública. Por quê? Porque, como representantes do Estado, o Estado tem essa obrigação de que os atos deles sejam escritos e sejam públicos. Mas podem acontecer outras coisas, até no plano estadual mesmo, que tenham, por exemplo, forma mímica. Né? Votações em que a pessoa levanta a mão. Isso pode acontecer também. No nosso caso dos contratos, como o contrato principal tem forma escrita, os atos relacionados a ele também vão ter essa forma escrita. Tá? Eu acho que eu vou parar por aqui, tá? Porque eu também, como eu falei, não quero prender muito vocês. A partir daqui, o resto das coisas que eu deixei aqui, deixei só de garantia para o caso de vocês terem algumas dúvidas. Mas depois, agora, né, amanhã, o Brizotti vai abrir as inscrições para o curso de Gestão e Fiscalização de Contratos. E ele vai ser inteiro online, né, assíncrono. Então, o professor Gilmar já gravou as aulas. Vocês vêm no tempo de vocês. Vai haver avaliações a cada grupo de mais ou menos, acho que a cada 4 aulas tem uma avaliaçãozinha. Tudo isso lá pelo sistema do Sejur, que vai dar um certificado ao final também. Tá? Isso é importante, principalmente para o pessoal efetivo. Vai dar um certificado ao final. Mas o que vocês tiverem de dúvida, além de poder mandar para eles, vocês podem se sentir à vontade de perguntar para a gente, perguntar para mim, mandar no meu e-mail, ou me encontrar por aí e mandar para mim. Principalmente dessa primeira parte, que é bastante abstrata. Mas isso é bastante importante, tá, gente? Apesar de parecer desconectado das soluções de problemas, porque está num nível de abstração muito alto, essas são as ferramentas que vocês vão usar na hora que vocês tiverem dúvidas. Essas ferramentas bem basiquinhas são aquelas que vocês vão usar na hora que vocês tiverem dúvidas de como resolver problemas dos contratos. Então, quando chegar realmente um problema, a pessoa chega e fala que o contratado chega, pergunta se ele pode ter um prazo maior, se ele pode fazer alguma coisa. A maior parte de vocês já está habituada a resolver esses problemas, mas pelo menos vocês vão começar a ter consciência disso, nesse simples de, não, eu preciso ter uma forma escrita, eu preciso resolver isso aqui por meio de um procedimento. Ou eu não posso resolver, isso tem que ser resolvido por um ato do gestor do contrato. Tenham consciência de, nesses momentos, quando vocês precisam resolver problemas dos contratos, que o que vocês estão fazendo é isso, usando esses recursos aqui, para garantir o pedigree da decisão de vocês, para garantir a validade da decisão de vocês. Né? E, principalmente nessa primeira parte do curso, que tem essas regras abstratas, a ideia é que vocês tenham familiaridade com essas ferramentas que são jurídicas. Lógico que todas as equipes jurídicas da SP Regula estão juntos de vocês para resolver problemas, mas, às vezes, para acelerar, ou mesmo para ter consciência de que pode haver uma dúvida, é importante que vocês também tenham domínio disso. Né? Então, entender que o que vocês vão receber vão ser ferramentas de resolver problemas relacionados aos contratos, e especialmente os contratos de concessão, mas serve também para os contratos administrativos. Tá bom? Bom, gente, eu não sei o que vocês esperavam. Acho que vocês esperavam que a aula fosse ser muito mais técnica, muito mais em juridiquês e muito menos essa introdução, né? Mas eu espero que isso ajude. Talvez não ajude agora, né? Eu falava para os meus alunos no primeiro ano, gente, essa é a aula que não vai ajudar vocês. Eu dava aula parecida, né, de introdução ao direito. Assim, essa aula não vai resolver vocês na festa da família, porque o aluno entra primeiro ano, né, na primeira semana, já chega um parente pedindo para resolver um divórcio. Então, a aula de introdução não vai ajudar a isso, mas vai ajudar a aprender como resolver os problemas. Tá bom? Bom, gente, como já está adiantado, eu vou liberar vocês, mas quem tiver dúvidas, eu estou aqui.